gente, boa noite, sou o Christian, prazer assim estar com vocês hoje e amanhã nessa incursão que espero ser assim minimamente divertida e aprazível para vocês, a obra do Jacques Lacan, né? Psicanálise do Lacan. E eu escolhi fazer um roteiro um pouco assim heterodoxo, não sei se vai dar certo, né? Mas a ideia é a seguinte: hoje trabalhar os três registros, né? As três dimensões ontológicas, né? No Lacan, o real, o simbólico e o imaginário, que é considerada a parte, vamos dizer assim, mais difícil, mais complexa, mais intrincada do Lacan. Há vários, vamos dizer assim, linhas de entendimento, formas de interpretação, né, de como essas categorias se reúnem ao longo da construção do ensino do Lacan. E eu escolhi então começar pelo mais difícil, né, por essas três noções, tentar introduzir esses conceitos com um recorte mínimo, que seria o seguinte: apresentar cada uma dessas noções, real, simbólico e imaginário, pensando uma articulação, pelo menos uma articulação, né, entre a dimensão clínica, a dimensão da crítica da cultura e a dimensão da teoria social. Pensando um pouco que nós estamos num espaço da revista Cult, que preza por essa articulação com as artes, com a literatura, com a cultura e com a teoria social, vamos dizer assim, crítica. Então, eu vou apresentar esses três conceitos ao longo da obra do Lacan, né, com essas três variâncias, hoje. Amanhã de manhã eu vou conversar com vocês sobre a teoria do sujeito, né, que é uma grande novidade, é um diferencial mesmo, né, do pensamento do Lacan em relação a outras formas de psicanálise. É aquilo que, em certa medida, trouxe o pensamento do Lacan para fora da psicanálise, né? Foi isso que interessou, por exemplo, ao marxismo, foi isso que interessou à crítica cultural, foi isso que interessou à filosofia, né? Que tinha uma relação um pouco, vamos dizer assim, exterior com a psicanálise, até os desenvolvimentos do Lacan e principalmente a teoria do sujeito, né? Que vamos ver isso amanhã, era um programa declarado, era um programa inicial do Lacan para a psicanálise, fazer uma espécie de reforma da teoria do sujeito e da subjetividade lá nos anos 30. Né? E na parte da tarde, das 2 às 4, nós vamos abordar aquilo que tradicionalmente é conhecido como a parte mais acessível, mais conhecida, né, mais divulgada da clínica e do pensamento lacaniano, que é a teoria das estruturas, né, ligadas à linguagem. Consciente estruturado como uma linguagem, noção de discurso, noção de letra, relações de fala, enunciado, enunciação, conceito primitivo de significante, né, sua relação diferencial com o significado, e espero que então, não sei se vocês entenderam a jogada, vamos do mais difícil para o mais fácil, né, ao contrário da retórica, vamos dizer assim, mais comum. Então, uma brevíssima apresentação. Aqui todo mundo são clínicos, tem gente de outras áreas, assim, sem querer. Tá, tem gente de outras áreas, mas você não é de outra área, você já é uma multimídia pensadora de artes e tal. Você de onde é? Comunicação, tem pessoal de semiótica. Bom, não vai ser uma novidade, né, esse pensamento do Lacan e da psicanálise. Bom, Lacan nasceu em 1901, família de burguesia em ascensão, comerciantes de vinagres, né, católicos. Estudou no colégio jesuíta, com uma forte ênfase na matemática, um excelente aluno de matemática, também de grego, também de latim. Teve uma irmã que ele gostava muito e um irmão que o protegeu, enfim, durante toda a vida, e se tornou um monge do Lacan, né? E que
resolve fazer medicina, termina o curso de medicina e se interessa pela psiquiatria, publica em 1932 aquela que ficou conhecida como a última grande tese em psiquiatria, da psicose paranoica e sua relação com a personalidade. Então até aqui a gente tem um percurso de uma vida, vamos dizer assim, comportada, né? Uma vida adaptada mais ou menos dentro do que se esperava para uma família como a minha. Bom, e ao defender a tese, ele, vamos dizer assim, descobre que talvez tenha alguma coisa errada no que está fazendo, com 32 anos, e decide mudar de vida. Lacan se conhece então alguns intelectuais, né? As coisas já tinha contato, mas que ele, vamos dizer assim, se muda para a vida da Boêmia na Paris da Belle Époque, né? Se torna um médico, por exemplo, isso foi um pouco ao acaso, né? Ele se torna um médico particular do Picasso, né? Picasso tinha uma turminha tipo Salvador Dalí, Paul Eluard, surrealistas, e ele começa a entrar, né, nessa conversa. E ele se afasta um pouco da medicina e vai estudar poesia, né, letras, né, especificamente poesia chinesa. Isso muito jovem, né, no Lacan. E finalmente então conhece aquilo que, vamos dizer assim, vai ser a sua grande virada, né, na vida, que é a obra do Hegel, pelas mãos de um russo, um grande russo chamado Alexander Kojève, né? E ao mesmo tempo ele decide, um pouco assim como efeito das lacunas deixadas pela sua tese de doutorado, fazer uma análise. Né? Duas coisas que então começa, a tese termina em 32, em 33 ele começa a análise e simultaneamente os seminários com Kojève, né? Segue os seminários até 38 e depois disso então se torna o grande autor, enfim, começa uma carreira como teórico da psicanálise, um reinventor da psicanálise, pelo menos em solo francês. Bom, o imaginário simbólico e real. Colocados nessa sequência. Primeiro o imaginário, depois o real e depois o simbólico. Há um interesse primitivo do Lacan, né, que vem, de um lado, do Sartre, né, o autor que escreveu um texto sobre o imaginário, né, o autor que sobrevalorizava essa categoria, como o quê? Como a função da consciência que tornava possível a liberdade no homem. Isso é uma grande novidade, vamos dizer assim, não uma absoluta novidade, mas uma novidade que inspira um certo programa, um programa humanista, que fez carreira na França, que se estabeleceu como uma forma de pensamento majoritário até a Segunda Guerra Mundial. Bom, Lacan então frequentava o Sartre e essa ideia de que a imaginação, algo da imagem que é capaz de nos libertar, não só de nos aprisionar. Essa ideia, de um lado, se combina com uma outra noção de imaginário que vem do movimento dadaísta e do movimento surrealista. Cábia, Sara, movimento austríaco, que se desenvolve no surrealismo francês. E o surrealismo, mais do que uma vamos dizer assim, nova forma de pensar arte, nova forma de fazer arte, era uma espécie de movimento político. Depois vários deles se engajaram de fato no Partido Comunista Francês, mas antes de ser um movimento político no sentido de institucionalizado, era um movimento que pretendia fazer uma espécie de reforma do espírito, né? De reinventar a relação do homem com o seu próprio destino, com a sua própria realidade. Então,
As estratégias de deformação, de tratamento da imagem, de questionamento, vamos dizer assim, da função da imagem como um indexador da realidade, constituem, vamos dizer assim, esse programa crítico, né, que os surrealistas vão levar enquanto realização cinematográfica, poética, literária, mas também enquanto o quê? Uma forma de vida. Tem uma definição do surrealismo que eu acho bem interessante, que diz assim: o surrealismo é, antes de tudo, uma disciplina. Né? Uma disciplina da não disciplina. Né? Uma disciplina, como dizia o Breton, baseada na fale o que vier e escute o que puder. Né? Ou seja, se exponha a uma reinvenção da sua posição na realidade, e isso começa por quê? Por uma espécie de suspeita com relação à imagem e a relação entre a imagem e a realidade. Então, a psicose paranoica e suas relações com a personalidade foi uma tese que fez um certo sucesso na psiquiatria, mas que foi resenhada, né, que foi discutida e que foi popularizada na França, no jornal dos surrealistas, na revista dos surrealistas, chamada Minotaur, né, particularmente pelo pintor desse quadro, né, que é o Salvador Dalí. Salvador Dalí leu a tese do Lacan e falou: o que o Lacan está fazendo lá na psiquiatria é o que nós estamos tentando fazer com o surrealismo. Ele não sabe direito disso, mas é. E nisso ele estava insistindo numa ideia que já tinha ocorrido ao Breton, né, André Breton, o pai do surrealista, que esteve em Londres, um pouco antes do Freud morrer, Maresfield Garden, 22, bateu a porta e disse: olha, Freud, você é o mentor do nosso movimento, você é o que nós estamos querendo fazer, é trazer o inconsciente para a arte, fazer as imagens falarem como falam no sonho, reinventar a arte a partir dessa ideia de que existe o inconsciente. O Freud escreve isso no seu diário pessoal: não entendi nada, esse sujeito é meio esquisito, louco, eu pedi para minha filha Ana tirar ele de casa a vassouradas, porque é mais um desses estranhos que vem bater aqui na minha porta. O Breton não se ofende muito com isso, ele acha que isso, enfim, foi um gesto assim, do Freud de dizer alguma coisa com essa ideia. Continua dizendo que, por exemplo, a histeria é o principal acontecimento político do século XIX. Continua a dizer que que o surrealismo também é uma espécie de revolução com relação à sexualidade, aos costumes da vida sexual. Mas o Dalí, que conhecia essa história, ao ler a tese do Lacan, falou: agora sim, agora vai. Agora nós temos uma conversa interna, né, possível entre a arte, né, esse movimento, e a psicanálise. Por quê? A tese, o Lacan traz um caso clínico, né, que ele acompanhou, o caso Aimé, que é uma jovem do interior que trabalha nos Correios, que tem uma história triste. Ela perdeu uma filha, e quando ela perdeu essa filha, ela não entendeu direito o que se passou. E ela tinha uma situação de vida mais ou menos estabelecida, casada no interior da França e tal. Mas, como a Maria Rita Kell observou bem, né, ela sofria de algo que a gente podia chamar assim, que foi chamado assim pela psicopatologia, né? Ela sofria de bovarismo. Bovarismo era um diagnóstico literário, psicanalítico, para essas pessoas que punham na cabeça essa estranha ideia de que elas podiam se tornar outras pessoas. Elas podiam ser outras. Né? Se você nasceu numa cidade, filho de tal pessoa, tem um determinado destino, isso tudo é uma contingência. Você pode sair de si mesmo e você pode se tornar outro. E isso depende fundamentalmente do que? Da sua capacidade de imaginar, né, e de habitar a sua imaginação. A Aimé, que é o nome que o Lacan dá para essa paciente,
ela tinha um sonho na vida. E o sonho dela era se tornar escritora. Ela escreve dois trabalhos. Os amores que ela passa a ter são todos eles, vamos dizer assim, baseados na troca de cartas, na troca de poesias. Ela é um caso, vamos dizer assim, emblemático dessa ideia de que, ao criar um outro mundo, né, e escrever, dividir e compartilhar isso, né, se tornando um autor, você não só transforma a realidade onde você está, mas você se transforma com essa transformação. Você se modifica, você se torna alguém, né, no mundo, na medida que você pode ser um autor. E esse sonho, vamos dizer assim, máximo vai sendo cultivado, né, vai ganhando força, até que ela vê as suas ideias, os seus livros, as suas grandes invenções serem roubadas por um teatrólogo. E ela tem a sensação estranha de que a sua vida íntima está sendo exposta nas peças desse teatrólogo. E ela começa a ficar indignada com esse sujeito, né? E começa a desenvolver, vamos dizer assim, uma animosidade com esse dramaturgo. E a coisa vai crescendo e ela tem um grande auxiliar, alguém que faz parte desse plano de se tornar outra pessoa, que é nada mais nada menos que o príncipe herdeiro, o príncipe herdeiro da Inglaterra, o príncipe de Gales. E ela tem essa convicção de que o príncipe de Gales, no fundo, está apaixonado por ela. Ele nunca teve nenhum contato, nunca se tocaram, mas no que ele escreve, no que ele fala, nas entonações, há mensagens que dizem que ele está apaixonado, que existe uma intriga dentro do palácio e etc, que ele não pode declarar isso publicamente, mas ele está apaixonado por ela, né? E que então ela vive uma história surreal, né? De que os perseguidores dela são que, na verdade, estão perseguindo os sentimentos que o príncipe tem em relação a ela, e tem uma intriga política em torno disso. Bom, as coisas vão, ela escreve cartas contra esse dramaturgo, ela quer processar o cara, ela começa a ficar assim perturbada com a ideia de que a sua vida íntima, as coisas que ele põe nas peças dele, versam sobre a dele. Até um dia que uma determinada peça desse sujeito vai ser encenada em Paris, e quem vai encenar é o Ghetto Flo, uma atriz, né, de teatro, também de cinema. E a Aimée dá uma importância crucial para essa ideia de que ela é uma atriz que ela aparece de uma forma, ela aparece numa modalização da realidade que é completamente nova para ela. Pode imaginar que estamos no começo do cinema, né? Então, quando ela vê as imagens dessa atriz projetadas, há uma espécie assim, de efeito de encantamento nisso. Ela diz, esta mulher é uma mulher como outra, mas ela tem algo a mais. E de onde vem esse algo a mais que ela possui? Tudo bem? Olá. E, nesse contexto, ela então escreve as cartas e tal, a tal atriz vem para Paris, e ela então conclui o seguinte: aquela filha que ela tinha perdido lá atrás, no fundo era parte dessa trama. Não foi que a minha filha morreu, ela foi roubada de mim, ela foi assassinada, ela foi alvo desses detratores, todos eles juntos. Então, para se vingar e para advertir que eles se afastem, ela vai ao teatro, puxa uma faca e tenta matar essa atriz, ou pelo menos ferir essa atriz. Presa, vai para a chefatura de polícia,
vai para uma espécie de centro de triagem, que era dirigido por um psiquiatra chamado Pierre Rambaud. Pierre Rambaud chama o seu primeiro assistente, chamado Jacques Lacan, e diz: Lacan, tem esse caso aqui meio estranho. O que você acha de falar com essa pessoa? E esse caso, então, que o Lacan estuda na sua tese, né, minuciosamente, porque a constituição do delírio, quando o delírio cai, ou seja, ela se dá conta que aquilo tudo era o que era uma rede de imagens, era uma relação que ela tinha com as imagens que se confundia com o real. Eu acho isso um dado muito interessante, essa confusão entre o imaginário e o real que se dava na construção das histórias da imagem. Porque de fato havia um filme, de fato havia um teatrólogo, de fato havia uma atriz, de fato ela não estava assim alucinando coisas, mas ela juntava esses fatos da realidade segundo uma significação, segundo uma intencionalidade, segundo um conjunto de mensagens, né, que provinham, hipótese do Lacan, desse efeito curioso, encantador, fascinatório que as imagens exerciam sobre a imagem. Posso fazer uma pergunta? Claro, todo mundo aí pode. Qual era a penetração do trabalho de Freud em Lacan nessa zero? Ou ele estava puramente na psiquiatria? Porque parece que é do zero, parece que ficou à parte, embora seja impossível. Eu podia, sim, ter mencionado isso. Na redação da sua tese, ele vai estudando esse tipo de delírio que chama erotomania. Ele chega, então, a ler o caso Schreber, que é um texto clássico do Freud sobre um caso de psicose, e ele traduz para o francês um trabalho sobre os ciúmes, a paranoia e a homossexualidade. Que é um trabalho basicamente